Os Atos de Pedro e os 12 Apóstolos. Introdução. Atos de Pedro e os 12 Apóstolos é um manuscrito encontrado nos códices da Biblioteca de Nag Hammadi, Codex 6. O texto, escrito provavelmente no século II d.C., contém duas partes, uma alegoria inicial e uma exposição gnóstica explicando seu significado. A alegoria descreve uma parábola semelhante à parábola da pérola descrita no Evangelho segundo Mateus 13, 44 a 46. Aqui ele está oferecendo uma pérola de grande valor. O negociante é evitado pelos ricos, mas os pobres vão a ele em grande quantidade, e descobrem que a pérola está guardada na cidade natal do negociante. 9 portões, que parece ser uma representação do nono céu. E aqueles que quiserem a pérola deverão empreender uma difícil viagem até 9 portões. O nome do negociante é Litarguel, que é traduzido como pedra leve e brilhante, ou seja, o próprio negociante é a pérola. Por fim, o negociante se revela como sendo o próprio Jesus. Como complemento desse texto, citamos algumas passagens bíblicas, as parábolas de Mateus 13, 44 a 46. Que diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pela sua grande alegria, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Também, o reino dos céus é semelhante a um homem, negociante, que busca boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Uma outra comparação com este texto é a parábola do banquete do rei, citada em Mateus 22, 2 a 14, onde o rei envia seus servos aos ricos, aos negociantes, aos detentores de posses, e aos recém-casados, convidando-os para o banquete na corte real, mas apegados aos bens, e ocupados com os afazeres mundanos, eles rejeitam o convite. Então o rei envia novamente seus servos, desta vez aos pobres, aos mendigos e os que não possuem nada no mundo. E esses aceitam o convite para irem ao seu reino com alegria. Também por meio deste texto podemos compreender melhor as passagens de Mateus 19 e 24, onde Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico conseguir entrar no reino dos céus. Isto, como agora podemos compreender com esse texto, é devido às armadilhas e aos ladrões que ficam inspecionando as almas na estrada de ascensão aos céus. E deve ser por esse motivo também que Jesus exclama em Lucas 6 e 20 a 21 dizendo: felizes sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E bem-aventurados vós, que agora passais fome e necessidades, porque sereis fartos. E Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que seguem por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas alguns poucos conseguem passar por ele. Também no livro apócrifo, Ensinamento Autorizado, Jesus diz: nós não temos nada neste mundo, a fim de que a autoridade do universo que surgiu não nos detenha nos domínios que estão nos céus, aqueles nos quais a morte universal existe, rodeada pelo individual e mundano. Dessa forma, a conclusão que tiramos é que se faz necessário a realização de um ritual de purificação e de desapego total a qualquer coisa deste mundo, tempos antes da morte do corpo, para que assim a alma se torne limpa, transparente e consiga passar sem ser vista ou sentida pelas inúmeras bestas selvagens que ficam na longa estrada que a alma deve empreender para chegar ao reino dos céus. Início do texto. O início do texto contém partes fragmentadas, que propósito. Depois, nós, apóstolos, nós navegamos pelo corpo. Outros não estavam ansiosos em seus corações, mas em nossos corações estávamos unidos. Nós concordamos em cumprir o ministério ao qual o Senhor nos designou, e fizemos uma aliança um com o outro. Então descemos para o mar em um momento oportuno, que foi passado do Senhor para nós, e encontramos um navio atracado na costa pronto para embarcar. Então conversamos com os marinheiros do navio sobre a nossa subida a bordo com eles. Eles mostraram grande bondade para conosco como foi ordenado pelo Senhor. E depois que embarcamos, navegamos um dia e uma noite. Depois disso, um vento surgiu por trás do navio e nos levou a uma pequena cidade no meio do mar. E eu, Pedro, perguntei sobre o nome daquela cidade aos nativos que estavam no cais. Um homem entre eles respondeu, dizendo: o nome desta cidade é Habitação, isto é, trecho fragmentado, resistência da fundação. E o líder entre eles segurava o ramo de uma palmeira na beira do cais. Depois que desembarcamos com a bagagem,
Entrei na cidade para pedir informação sobre hospedagem. Um homem saiu com um pano amarrado à cintura e um cinto de ouro o envolvia. Também um guardanapo estava amarrado em seu peito, e estendia-se sobre os ombros e cobrindo a cabeça e as mãos. Eu estava olhando para o homem, porque ele era bonito em sua forma e estatura. Havia 4 partes de seu corpo que estava aparecendo: as solas dos pés, uma parte do peito, as palmas das mãos e seu rosto. Também pude ver essas coisas. Uma capa de livro como o dos meus livros estava na mão esquerda dele. Um bastão de madeira de estiraques estava em sua mão direita. Sua voz era retumbante, enquanto ele falava tranquilamente e gritava pelas ruas da cidade: pérolas, pérolas. Na verdade, eu pensava que ele era um homem daquela cidade. Então disse a ele: meu irmão e meu amigo. Ele me respondeu, dizendo: com razão, você disse, meu irmão e meu amigo. Mas o que você deseja de mim? Eu disse a ele: eu lhe pergunto sobre um local onde possamos nos hospedar, eu e os meus irmãos, porque somos estranhos aqui. Ele me disse: por esse motivo, eu mesmo acabei de dizer que você tinha razão em me chamar de meu irmão e meu amigo, porque também sou um estrangeiro como você. E, tendo dito essas coisas, ele continuou gritando: pérolas, pérolas. Então os homens ricos daquela cidade, ouvindo a sua voz, saíram de seus aposentos onde estavam escondidos. E alguns olhavam da parte inferior de suas casas. Outros olhavam pelas janelas superiores. E eles não viram que podiam ganhar nada dele, porque não trazia uma bolsa em suas costas, nem embrulho algum dentro de seu pano da cintura ou sobre seu guardanapo do peito. E por causa de seu desprezo, nem o reconheceram. Ele, por sua vez, não se revelou a eles. Eles voltaram para seus depósitos, dizendo: este homem está zombando de nós. Mas os pobres daquela cidade, ouvindo a sua voz, se achegaram ao homem que vendia as pérolas, e disseram: por favor, pedimos que nos mostre uma das suas pérolas, para que possamos vê-la com nossos próprios olhos. Pois somos pobres, e não temos dinheiro para pagar. Mas apenas mostre-nos uma pérola, para que assim possamos dizer aos nossos amigos que vimos uma pérola com nossos próprios olhos. Ele lhes respondeu, dizendo: se for possível para vocês, venham à minha cidade, para que eu possa não apenas mostrá-la diante de seus olhos, mas dar uma a cada um de vocês gratuitamente. Mas os pobres daquela cidade, ao ouvirem isso, disseram: nós somos mendigos, e sabemos muito bem que nenhum homem dá uma pérola a um mendigo, mas é pão e dinheiro que geralmente é recebido. Agora, então, a gentileza que queremos receber de você é apenas que você nos mostre a pérola diante de nossos olhos. E diremos aos nossos amigos com orgulho que vimos uma pérola com nossos próprios olhos, porque ela não é encontrada entre os pobres, especialmente os mendigos como nós. Ele respondeu e disse-lhes: se for possível, vocês mesmos venham até a minha cidade, para que eu possa não apenas mostrar-lhes, mas dar uma a cada um de vocês gratuitamente. Então os pobres e os mendigos se regozijaram grandemente com a palavra do homem, que prometeu lhes dar uma pérola gratuitamente. Os homens então se achegaram a Pedro e perguntaram-lhe sobre as dificuldades que encontrariam no trajeto até essa cidade. Pedro respondeu e disse aquelas coisas que ouvira sobre as dificuldades do caminho, porque eles são intérpretes das dificuldades em seu ministério. Ele perguntou ao homem que vendia a pérola: quero saber o seu nome e as dificuldades do caminho até a sua cidade, porque somos estrangeiros e servos de Deus. E é necessário que espalhemos a palavra de Deus em todas as cidades de maneira harmoniosa. Ele respondeu e disse: se você deseja saber o meu nome, me chamo Litargoel, cujo significado é a pedra leve e brilhante, semelhantes a uma gazela. E também a respeito da estrada para minha cidade, sobre a qual você me perguntou, eu lhe falarei. Ninguém consegue passar por essa estrada, a não ser aquele que abandonar tudo o que possui, e jejuar diariamente de um estágio a outro. Isso é necessário, pois existem muitos ladrões e muitas bestas selvagens nessa estrada. Aquele que carregar pão com ele por essa estrada, os cães pretos o matam por causa do pão. Aquele que carrega uma roupa cara do mundo com ele, os ladrões o matam por causa da roupa. Aquele que carregar água, os lobos o matam por causa da água, já que estavam sedentos por ela. Aquele que está ansioso por comer carne e verduras, os leões o comem por causa da carne, e se ele escapa dos leões, os touros o devoram por causa dos vegetais verdes. Quando ele me disse essas coisas, suspirei dentro de mim, dizendo:
Grandes dificuldades existem nessa estrada. Se Jesus nos desse poder para caminhar por essa estrada. Ele olhou para mim. Desde que meu rosto estava triste eu suspirei. Ele me disse, por que você suspira? Se você realmente conhece esse nome Jesus e acredita nele, ele é um grande poder para dar força, pois eu também acredito no Pai que o enviou. Eu respondi, perguntando, qual é o nome do lugar para onde você vai? A sua cidade. Ele me disse, este é o nome da minha cidade. 9 portões. Louvemos a Deus porque estamos conscientes de que o 10º é a cabeça. Depois disso, me afastei dele em paz. Quando eu fui avisar meus amigos, vi ondas e grandes muros altos ao redor dos limites da cidade. Fiquei maravilhado com as grandes coisas que vi. Vi um velho sentado e perguntei-lhe se o nome da cidade era realmente Habitação. Habitação. Ele me disse, você fala verdadeiramente. Porque habitamos aqui porque perduramos. Eu respondi, dizendo, justamente os homens lhe deram esse nome, porque todos os que passam por suas provações, as cidades são habitadas e um reino precioso vem delas, porque elas perduram no meio das apostasias e das dificuldades das tempestades. Assim, a cidade de todo aquele que suportar o fardo do seu jugo de fé será habitada, e ele será incluído no reino dos céus. Apressei-me e fui chamar meus amigos para que pudéssemos ir à cidade que ele, Litargoel, nomeou para nós irmos. Em um vínculo de fé, abandonamos tudo como ele havia dito para que fizéssemos. E ao fazê-lo, escapamos dos ladrões, porque eles não encontraram suas vestes conosco. Escapamos dos lobos, porque eles não encontraram a água conosco pela qual tinham sede. Escapamos dos leões, porque eles não encontraram o desejo de comer carne conosco. Evitamos os touros, porque não encontraram vegetais verdes. Depois que atravessamos a estrada, e vencemos todas aquelas dificuldades, uma grande alegria veio sobre nós e uma tranquilidade despreocupada como a de nosso Senhor. Então descansamos em frente ao portão da cidade e conversamos uns com os outros, sobre o quão perigosas para a alma são as distrações deste mundo. E em vez de nos apegarmos a elas, continuamos apenas na contemplação da fé. Enquanto discutíamos sobre os ladrões da estrada, a quem conseguimos evitar, eis que Litargoel, tendo mudado de aparência, veio até nós. Ele tinha a aparência de um médico, pois havia uma caixa de unguento debaixo do braço e um jovem discípulo seguia carregando uma bolsa cheia de remédios. Nós não o reconhecemos. Pedro respondeu e disse-lhe, queremos que você nos faça um favor, porque somos estrangeiros, e nos leve à casa de Litargoel antes que a noite chegue. Ele disse, em retidão de coração, eu mostrarei a você. Mas estou impressionado com a forma como você conheceu esse bom homem. Pois ele não se revela a todos, porque ele mesmo é filho de um grande rei. Aguarde um pouco para que eu possa curar este homem e já estarei de volta. Ele se apressou em seu afazer e retornou rapidamente. Ele se dirigiu a Pedro, exclamando, Pedro. E Pedro ficou assustado, pois como ele sabia que o seu nome era Pedro. Pedro respondeu ao Salvador, como você me conhece? Porque chamou meu nome. Litargoel respondeu, quero lhe perguntar quem lhe deu o nome de Pedro. Ele lhe disse, foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele me deu esse nome. Ele respondeu e disse, sou eu, reconheça-me, Pedro. Ele afrouxou a roupa que o vestia, aquela em que ele havia se transformado por nossa causa, revelando-nos na verdade que era ele. Nos prostramos no chão e o adoramos. Nós os 11 discípulos. Então ele estendeu a mão e nos fez ficar de pé. Conversamos com ele humildemente. Nossas cabeças estavam inclinadas em dignidade quando dissemos, o que o Senhor deseja que façamos. Dê-nos poder para fazer e faremos o que o Senhor deseja em todos os momentos. Então ele lhes entregou a caixa de unguento e a bolsa que estava na mão do jovem discípulo. Ele ordenou-lhes assim, dizendo, vá para a cidade de onde você veio, chamada Habitação. Continue com perseverança enquanto ensina a todos aqueles que creram em meu nome, porque eu sofri com as dificuldades da fé. Dá essas recompensas aos pobres daquela cidade, dê o que eles precisam para viver, até que eu lhes dê o que é melhor, o que lhes prometi e disse que lhes darei gratuitamente. Pedro respondeu e disse-lhe, Senhor, você nos ensinou a abandonar o mundo e tudo o que há nele. Nós o renunciamos por sua causa. O que nos preocupa agora é conseguir comida para um único dia, onde poderemos encontrar os mantimentos que você nos pede para prover aos pobres. O Senhor respondeu e disse, ó Pedro, era necessário que você entendesse a parábola que lhe contei. Você não entende que meu nome, que você ensina, supera todas as riquezas, e a sabedoria de Deus supera o ouro,
e a prata e pedras preciosas. Então ele lhes entregou a bolsa de remédios e disse: cure todos os doentes de todas as cidades que acreditam em meu nome. Pedro teve medo de responder pela segunda vez. Então ele sinalizou para aquele que estava ao lado dele, que era João: você fala desta vez. João respondeu e disse: Senhor, diante de você, temos medo de dizer muitas palavras. Mas é você quem nos pede para praticar essa habilidade. Porém, não recebemos treinamento para sermos médicos. Como então saberemos como curar corpos como você nos pede? Ele respondeu: você falou corretamente, João, pois sei que os médicos deste mundo curam apenas o que pertence ao mundo. Os médicos das almas, no entanto, curam o coração. Cure os corpos primeiro, para que vejam que vocês possuem poder real de curar, sem o uso da medicina do mundo, e assim eles possam acreditar em você, e reconheçam que você também possui poder para curar as doenças do coração. Quanto aos homens ricos da cidade, no entanto, aqueles que não achavam conveniente me reconhecer, mas que se deleitavam com suas riquezas e orgulho, com esses, portanto, não janteis em suas casas, nem tornai-vos amigos deles, para que suas parcialidades não influenciem você, pois muitos nas igrejas demonstraram parcialidade com os ricos, porque também são pecadores e dão oportunidade para que outros pequem. Mas julgue-os com a retidão, para que seu ministério seja glorificado, e que também meu nome venha a ser glorificado nas igrejas. Os discípulos responderam: sim, realmente isso é o que é apropriado fazer. Eles se prostraram no chão e adoraram. Ele fez com que eles se levantassem e partissem dele em paz. Amém. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações, e compartilhem o conteúdo da página. Até a próxima.